Você é uma daquelas pessoas que sente como se o mundo estivesse se fechando ao seu redor, como se não houvesse luz no fim do túnel. Talvez você tenha chegado a um ponto em que tudo parece sem sentido, onde nada desperta alegria e você se pergunta: qual é o propósito? Talvez você se sinta abandonado, como se ninguém se importasse, como se ninguém percebesse sua luta. É como se a vida tivesse pesado tanto sobre você que você esqueceu como é sentir esperança. E o que é a vida sem esperança? Sem aquele fogo, aquela visão, aquela razão para continuar avançando? Muitas pessoas hoje estão caminhando por aí com esse sentimento de desesperança, mesmo que não falem sobre isso. Elas carregam fardos que as sobrecarregam, gritando silenciosamente por alívio. Sentem-se sem esperança em relação aos seus relacionamentos, como se seus casamentos estivessem desmoronando ou seus filhos estivessem se afastando. Sentem-se sem esperança em relação à saúde, lutando contra doenças, dores ou condições que nunca parecem melhorar. Suas finanças podem estar em ruínas, com contas se acumulando e parece não haver escapatória do ciclo de dívidas. Elas podem até sentir-se sem esperança em relação ao futuro, incapazes de enxergar um caminho adiante, incertas sobre o que virá. Seus empregos podem parecer sem sentido, suas carreiras estagnadas, e elas se perguntam se algum dia encontrarão realização. A própria vida começa a parecer um fardo, algo que elas apenas precisam sobreviver. Então, onde você está em meio a tudo isso? Qual é a sua história? Talvez você sinta que está perdido no meio de uma floresta densa e escura, sem uma saída clara. Talvez pareça que a vida é apenas uma série de tempestades, e você está preso no meio de um aguaceiro que nunca parece acabar. Ou talvez seja mais como se você estivesse caminhando por um pântano, emocionalmente exausto, fisicamente cansado e espiritualmente esgotado, sem nada ao seu redor para se agarrar em busca de esperança. Talvez você até tenha desistido, mas aqui está a verdade que você precisa ouvir agora. Isso não é o que Deus planejou para a sua vida. Deus nunca quis que você vivesse em desespero, vagando sem direção ou propósito. Não, Ele te criou para algo muito maior. Ele quer que você tenha uma vida cheia de significado, com objetivos, com uma profunda sensação de confiança e segurança. A intenção de Deus para a sua vida não é que você apenas sobreviva, mas que prospere, que viva com um senso de propósito, sabendo quem você é e por que está aqui. Veja, Deus te criou para Ele mesmo. Ele não te fez para viver isolado e sem esperança. Ele te criou para estar em relacionamento com Ele, para encontrar sua força, seu propósito e sua identidade nele. E aqui está a parte mais bela. Ele não te deixou para descobrir isso sozinho. Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, a este mundo para assumir seus pecados, para pagar sua dívida por completo, para que você pudesse ser livre. Livre para se tornar a pessoa que Deus sempre quis que você fosse. Por meio de Jesus, seus erros passados, suas falhas, seus arrependimentos, todos eles são perdoados. Ele te oferece um novo começo. Ele te oferece a oportunidade de viver uma vida cheia de propósito, satisfação, confiança e segurança. Somente por meio de Jesus Cristo, você pode verdadeiramente encontrar o que sua alma tem procurado. Não importa quem você é, onde esteve ou quão baixo você se sente agora. Jesus está te oferecendo um novo começo, uma chance de viver uma vida cheia de esperança. Mas sejamos honestos, a vida não é fácil. Há momentos na vida que vão te testar até o âmago, momentos que vão abalar sua alma, que vão fazer você questionar tudo. Esses momentos podem ser tão avassaladores, tão perplexos, que te fazem querer jogar a toalha. Se formos honestos, todos nós tivemos esses momentos, não é? Aqueles momentos em que o peso do mundo parece demais para suportar. Onde você sente vontade de levantar as mãos e desistir. A realidade é que a vida pode ser incrivelmente difícil, e o desânimo tem um jeito de se infiltrar quando menos esperamos. O desânimo é sorrateiro. Ele se esconde por trás da nossa aparência exterior. Ele se esconde por trás das nossas roupas, da nossa maquiagem, dos nossos penteados. O desânimo pode ser tão ousado que até se esconde por trás de um sorriso. Podemos colocar uma cara feliz,
dizer todas as coisas certas, cumprimentar os outros com um bom dia alegre, mas por dentro estamos desmoronando. Dizemos às pessoas: louvado seja o Senhor. Deus é bom, mas secretamente estamos lutando. Secretamente, estamos questionando se a vida vale mesmo a pena. Se você permitir que o desânimo crie raízes, ele te levará por um caminho perigoso. Ele fará você acreditar em mentiras sobre si mesmo e seu futuro. Ele te levará a tomar decisões ruins, decisões baseadas no medo, na ansiedade e na desesperança. Ele fará você pensar que a vida não vale o esforço, que é mais fácil desistir do que continuar. Por trás daquele sorriso, por trás daquela fachada, você pode estar se perguntando: será que algum dia sairei disso? Será que algum dia sentirei alegria novamente? Será que algum dia encontrarei meu caminho? Mas aqui está a verdade que você precisa ouvir hoje. Não tome uma decisão permanente baseada em uma circunstância temporária. O que quer que você esteja passando agora, não importa quão escuro ou difícil pareça, não é o fim da sua história. Não deixe um momento de agonia fazer você desistir da vida que Deus planejou para você. Não permita que uma temporada de dificuldades te convença de que a vida não vale a pena. Se você continuar caminhando, se continuar confiando em Deus, se continuar avançando, Ele abrirá um caminho. Ele mudará as coisas. Ouvimos muito sobre esperança hoje em dia. Políticos falam sobre isso em seus discursos, prometendo mudanças e um amanhã melhor. Lemos sobre isso em livros e ouvimos sobre isso em palestras motivacionais. Mas o mundo ainda clama por esperança. As pessoas estão desesperadas por ela. Elas estão procurando por algo, por alguém que lhes dê esperança em um mundo que parece sem esperança. Mas aqui está a realidade. O mundo sem Deus não tem esperança. A Bíblia deixa isso claro. Sem Deus não há esperança duradoura. Mas para aqueles de nós que o seguem, temos uma esperança que é firme. Uma esperança que perdura até o fim. A Bíblia nos diz que essa esperança está diante de nós, inabalável e constante. O apóstolo Paulo escreveu: então, como transborda a esperança em tempos como estes? Como encontramos esperança quando o mundo parece estar desmoronando? Tudo começa com Cristo. Ele é nossa única esperança. Não há outra fonte de esperança duradoura neste mundo. Nenhuma quantidade de dinheiro, sucesso ou relacionamentos humanos pode te dar o tipo de esperança que Cristo oferece. A esperança começa quando você está plenamente assegurado de que está em paz com Deus. Sem essa certeza, é impossível encontrar verdadeira esperança. Mas quando você sabe que seus pecados são perdoados, quando sabe que Jesus Cristo pagou o preço pelo seu passado, seu presente e seu futuro, então você pode permanecer firme. Não importa o que venha contra você, não importa os ataques, as mentiras ou as provações, você pode se manter forte sabendo que Jesus te considera justo diante do trono de Deus. Alguns de vocês podem estar aqui hoje sentindo-se feridos e machucados, carregando o peso da culpa, da vergonha ou do arrependimento. Você pode sentir que Deus está bravo com você, como se tivesse errado demais para que Ele te perdoe. Talvez você tenha vivido com um senso de arrependimento, pensando que não pode se arrepender o suficiente para consertar as coisas. Mas não é assim que Deus funciona. Ele não está lá sentado contando seus fracassos. Ele não está esperando que você prove ser digno do amor dele. Ele está pedindo que você traga seu quebrantamento a ele, que traga sua dor, sua mágoa, seu arrependimento e coloque tudo aos pés dele. Esperança não é apenas um sentimento, é um caminho. E esse caminho te levará por provações, por sofrimentos, por dores. Mas nesse caminho você encontrará cura. Você encontrará restauração. Você encontrará esperança. Cada um de nós sabe algo sobre sofrimento. Todos enfrentamos desafios, decepções e dor. Mas, em vez de reclamar ou pedir a Deus para consertar tudo imediatamente, precisamos nos voltar para Ele com fé. Precisamos elevar nossas vozes a Ele, não com perguntas ou dúvidas, mas com confiança. Ele nos deu acesso ao seu trono, e nada está entre nós e Ele. Ele nos convida a vir ousadamente ao seu trono de graça, para receber misericórdia e ajuda no momento de necessidade.
Esperança é viver com a expectativa de que Deus vai cumprir em seu tempo e de seu jeito. Esperança é acreditar que Deus está trabalhando mesmo quando não podemos ver. Esperança vê o invisível, acredita no impossível e alcança o impensável. Esperança vê o impossível. Sem esperança, a vida perde seu significado. Mas com esperança, podemos olhar para o desastre e ainda gritar de alegria. Podemos enfrentar o impossível e declarar que com Deus todas as coisas são possíveis. Nada é impossível quando Deus está no controle. O sofrimento faz parte da vida. Até Jesus não escapou disso. A Bíblia nos diz que Jesus aprendeu obediência através do sofrimento. E em algum momento da sua vida, você enfrentará um sofrimento tão intenso que pensará que não pode sobreviver mais um dia. Mas nesses momentos, você tem uma escolha. Você pode ficar amargo ou pode melhorar. Você pode se retirar da vida ou pode avançar com esperança. Como o apóstolo Paulo escreveu, alegrem-se sempre, e em tudo deem graças. Pode parecer impossível às vezes, mas nesses momentos de dor e confusão, quando você não entende o que está acontecendo, você ainda pode escolher confiar em Deus. Você pode levantar as mãos para Ele, mesmo através das suas lágrimas, e dizer: eu não entendo, mas confio em Ti e sei que Tu farás as coisas certas. Alguns de vocês podem estar se perguntando: como posso ter esperança quando falhei tanto? Quando errei tão gravemente? Mas aqui está a verdade. A maior tragédia na vida não é cair, é permanecer caído. Levante-se em nome de Jesus, levante-se. Fique de pé, mantenha a cabeça erguida. Você e Deus são mais que vencedores. Dizer que sua vida ou sua situação é sem esperança é fechar a porta na cara de Deus. Não existe desesperança com Deus. Enquanto Ele estiver no seu trono, há esperança. Enquanto você tiver fôlego nos pulmões, há esperança. Se você estiver disposto a tentar novamente, a acreditar novamente, a viver novamente, há esperança. Esperança. Esperança em Deus. Tudo mais pode falhar, mas Deus nunca falhará com você. Segure essa esperança e você verá a fidelidade dele se desdobrar em sua vida. Aqui está quase a questão. Quando Deus tem algo para você, ninguém pode impedir. Ninguém. Nem seu passado, nem suas circunstâncias, nem as pessoas que duvidam de você. Ninguém pode impedir. Quando Deus tem um plano para a sua vida, já está feito, já está escrito. E não importa quantos obstáculos você enfrente, quantos contratempos você encontre, o plano de Deus prevalecerá. Era por volta das 3 da manhã, aquela hora em que a maior parte do mundo está dormindo. Mas por algum motivo, eu me encontrava totalmente acordado, andando de um lado para o outro, inquieto, andando de um lado para o outro, com pensamentos girando na minha mente. Eu estava frustrado, sobrecarregado pelo peso da minha vida e pelo fato de que eu não estava onde queria estar. Algo não estava certo. Eu não sentia que estava vivendo à altura do meu potencial, como se estivesse ficando aquém de tudo o que acreditava ser capaz. Então, fiz o que sabia fazer de melhor em momentos como aquele. Eu orei. Saí para a quietude da noite, sozinho com meus pensamentos e meu coração, e comecei a falar com Deus. Deus, não estou onde quero estar, comecei, minha voz quase um sussurro no silêncio. Por quê? Por que estou preso? Por que não estou avançando como pensei que faria? O que está me segurando? Expus tudo o que acreditava estar me segurando. Listei todas as razões, todas as desculpas, todas as evidências que eu conseguia pensar para explicar por que minha vida não estava onde achava que deveria estar. Eu estava procurando que Deus validasse meus sentimentos. Que me desse algum tipo de afirmação de que eu tinha recebido uma mão difícil e que não era minha culpa estar preso. Eu queria que ele me dissesse que eu tinha sido injustiçado, que a vida tinha sido injusta comigo e que eu tinha todo o direito de me sentir frustrado e derrotado. Mas o que ouvi em resposta não foi nada como o que eu esperava. Na quietude daquela madrugada, senti a voz de Deus falar ao meu coração de uma maneira que eu nunca tinha ouvido antes. Não foi dura, mas foi firme e direta. Ele disse: pare de ser vítima. Eu congelei. Não era o que eu queria ouvir. O que você quer dizer com vítima? Perguntei. Quase incrédulo. Parecia um tapa na cara porque eu nunca tinha pensado em mim como vítima.
Sempre pensei que estava apenas lidando com as cartas que a vida me deu, fazendo o melhor que podia nas circunstâncias. Mas aquelas palavras me atingiram forte. Você é adulto agora, disse Deus. As decisões que você toma hoje dependem de você. Você não pode continuar culpando o seu passado por onde está agora. Esse foi o ponto de virada para mim. Foi como se uma lâmpada tivesse acendido na minha mente. Eu tinha passado tanto tempo culpando minhas circunstâncias, meu passado e outras pessoas pelo fato de não estar onde queria estar. Eu tinha dito a mim mesmo repetidamente que minhas lutas eram resultado de coisas que estavam além do meu controle. Mas naquele momento, Deus estava me mostrando que o poder de mudar minha vida já estava nas minhas mãos. Eu só não estava usando. Veja, por anos eu tinha vivido com uma mentalidade de vítima. Não percebia isso na época, mas era exatamente o que era. Eu tinha dito a mim mesmo que minha vida era como era por causa das coisas que tinham acontecido comigo, por causa das circunstâncias em que nasci, por causa das coisas que eu não podia controlar. Mas Deus estava me dizendo que eu tinha mais controle do que imaginava. Ele estava me dizendo que, se eu quisesse mudar minha vida, precisava começar a assumir responsabilidade por ela. Aquele momento foi um despertar e mudou tudo para mim. Percebi que, se eu quisesse ver transformação na minha vida, isso tinha que começar comigo. Não viria de mais ninguém. Não viria da minha família, dos meus amigos ou das minhas circunstâncias mudando. Tinha que vir de dentro de mim. Comecei a entender algo que nunca tinha compreendido completamente antes. A verdadeira transformação não vem de fora. Não vem de esperar que outra pessoa conserte seus problemas. Não vem de esperar que suas circunstâncias mudem de repente. A verdadeira transformação vem de dentro. Vem de reconhecer o poder que Deus já colocou dentro de você e decidir usá-lo. O poder de mudar sua vida não está em algum lugar lá fora. Já está dentro de você. Por tanto tempo, eu tinha me concentrado em todas as coisas que estavam erradas na minha vida. Eu tinha focado em cada obstáculo, cada contratempo, cada situação injusta que me segurava. Eu tinha ficado tão focado no que eu não podia controlar que esqueci o que eu podia controlar. E o que eu podia controlar era minha mentalidade, minha atitude e minhas ações. Essa é a questão sobre a vida. Não se trata do que acontece com você. Trata-se de como você responde a isso. Sempre haverá coisas que estão fora do seu controle. Sempre haverá circunstâncias que você não escolheu e que não causou. Mas o que você pode controlar é como você responde a essas circunstâncias. O que você pode controlar é sua perspectiva, sua atitude e as decisões que você toma daqui para frente. Muitos de nós desistimos cedo demais. Oramos uma vez e, quando não recebemos a resposta que queremos imediatamente, desistimos. Jogamos a toalha porque não aconteceu no nosso cronograma. Mas a oração não é uma transação única. Não é algo que você faz uma vez e depois abandona. A oração é uma jornada, um processo que requer persistência e fé. Veja, a oração é mais do que apenas pedir coisas a Deus. Trata-se de construir um relacionamento com Ele. Trata-se de alinhar seu coração com a vontade dEle. E às vezes esse alinhamento leva tempo. Às vezes, a resposta não vem imediatamente porque Deus está trabalhando algo em você primeiro. Ele está te preparando para o que está por vir. E esse processo de preparação leva tempo. Mas muitas vezes desistimos antes de ver o avanço. Oramos por 5 minutos e, quando a situação não muda imediatamente, assumimos que Deus não está ouvindo. Ou pior, que Ele não se importa. Mas deixe-me te dizer algo. Deus ouve cada oração. Ele conhece os desejos do seu coração. Ele sabe do que você precisa antes mesmo de você pedir. Mas Ele também sabe o momento certo para te dar isso. Quando você ora, você não está apenas pedindo a Deus para mudar suas circunstâncias. Você está pedindo a Ele para mudar você. E às vezes essa mudança leva tempo, leva persistência, leva fé. Você tem que estar disposto a permanecer na luta, a continuar orando mesmo quando não vê resultados imediatos. Um dos maiores erros que cometemos é desistir cedo demais. Esperamos respostas instantâneas, gratificação instantânea. Mas não é assim que a fé funciona. Fé é confiar em Deus mesmo quando você não pode ver o resultado.
É acreditar que Ele está trabalhando a seu favor, mesmo quando tudo ao seu redor sugere o contrário. Deixe-me te perguntar isso. Quantas vezes você desistiu de uma oração porque a resposta não veio tão rápido quanto você queria? Quantas vezes você jogou a toalha porque a situação não mudou imediatamente? Quantas vezes você abandonou um sonho porque o caminho era muito difícil, muito longo ou muito incerto? Se você quer ver uma mudança real na sua vida, você tem que permanecer na luta. Você tem que continuar orando, continuar acreditando, continuar confiando que Deus está trabalhando nos bastidores. Só porque você ainda não vê a resposta, não significa que ela não está a caminho. Somos todos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E como seres espirituais, enfrentaremos desafios que testam nossa fé. Não é uma questão de se, é uma questão de quando. Haverá momentos em que tudo parece desmoronar, quando o caminho à frente parece impossível, quando sua fé é abalada até o cerne. Mas aqui está a questão. É nesses momentos de teste que sua fé é fortalecida. É nesses momentos de incerteza que você aprende a confiar em Deus de uma maneira mais profunda. Qualquer um pode ter fé quando as coisas estão indo bem. Qualquer um pode acreditar quando a vida é fácil. Mas a verdadeira fé é forjada no fogo da adversidade. A verdadeira fé é construída quando você continua confiando em Deus, mesmo quando tudo ao seu redor diz para desistir. Uma das lições mais importantes que aprendi é esta. Meu compromisso com Deus, com meus sonhos, com meu propósito, tem que ir além de como eu me sinto no momento. Tem que ir além das minhas circunstâncias. Minha definição de compromisso sempre foi permanecer fiel ao que disse que faria, muito depois de o ânimo em que fiz essa promessa ter passado. É fácil fazer um compromisso quando você está se sentindo bem. Quando a energia está alta, quando tudo está indo do seu jeito. Mas o que acontece quando o ânimo muda? O que acontece quando a vida te joga uma bola curva? O que acontece quando as coisas não saem como planejado? É aí que você descobre do que você realmente é feito. É aí que você descobre a profundidade da sua fé, a força do seu compromisso. Porque qualquer um pode permanecer comprometido quando é fácil. Mas o verdadeiro teste do compromisso vem quando as coisas ficam difíceis. O verdadeiro teste vem quando você enfrenta contratempos, decepções e fracassos. Eu tive que fazer uma escolha. Será que eu desistiria? Será que eu deixaria esse momento me definir? Ou será que eu permaneceria fiel a quem eu era? Mesmo que minhas circunstâncias tivessem mudado, eu ainda podia permanecer fiel à minha fé, aos meus valores, ao meu propósito, qualquer que fosse esse propósito. Comecei a perceber algo profundo. O plano de Deus para minha vida era maior que os contratempos, as decepções e os fracassos. Era maior que qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. Veja, quando uma porta se fecha, não é o fim. É apenas o começo de algo novo. Eu não sabia disso na época, mas Deus estava me redirecionando. Ele estava me levando por um caminho diferente. Um que eu não podia ver, mas que era muito maior que qualquer coisa que eu tinha planejado para mim mesmo. Essa é a beleza do plano de Deus. É sempre maior, melhor e mais gratificante do que qualquer coisa que possamos sonhar por conta própria. Mas isso requer confiança, requer fé, requer a disposição de abrir mão do nosso próprio entendimento e nos apoiar nas promessas dele. Provérbios 3:5 diz: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Essa é uma das coisas mais difíceis de fazer porque queremos entender. Queremos saber por que as coisas acontecem do jeito que acontecem. Queremos ter controle, mas a fé não é sobre entender, é sobre confiar. É sobre confiar que Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando não sabemos. É sobre acreditar que o plano dele é melhor que o nosso, mesmo quando não podemos ver o quadro completo. É sobre abrir mão da nossa necessidade de controlar o resultado e permitir que Deus nos guie para onde Ele quer que vamos. Salmos 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas ficar quieto é uma das coisas mais difíceis para nós. Vivemos em um mundo que valoriza movimento, ação, produtividade. Estamos sempre fazendo algo, sempre tentando consertar as coisas, sempre tentando fazer as coisas acontecerem. Mas às vezes,
a coisa mais poderosa que você pode fazer é ficar quieto. Ficar quieto não significa não fazer nada. Significa confiar que Deus já está trabalhando, mesmo que você não possa ver. Significa abrir mão da sua necessidade de controlar a situação e permitir que Deus se mova no tempo dele. Pense em Moisés. Ele estava à beira do Mar Vermelho com o exército egípcio se aproximando atrás dele. Não havia saída. Parecia o fim. Mas Deus disse a Moisés para estender a mão sobre o mar, e quando ele fez isso, as águas se abriram. Deus fez um caminho onde não parecia haver caminho. É isso que acontece quando você confia em Deus. Ele faz um caminho onde parece não haver caminho. Ele abre portas que nenhum homem pode fechar. Ele move montanhas que você pensava serem inamovíveis. Mas você tem que estar disposto a confiar nele. Você tem que estar disposto a abrir mão do seu próprio entendimento e se apoiar nas promessas dele. Não importa quantos obstáculos você enfrente. Não importa quantos contratempos você encontre, o plano de Deus prevalecerá. E ninguém pode impedi-lo. Ninguém. Ninguém. Começar cada dia com a mentalidade certa é essencial. Mas o que é mais importante é começar o dia se conectando com Deus. Uma das primeiras coisas que você deve dizer todas as manhãs é: Senhor, abençoe-me. Por que isso é tão importante? Não se trata apenas de você receber bênçãos. Trata-se também de se tornar uma bênção para os outros. Quando você está cheio da bondade de Deus, você naturalmente se torna uma fonte de bondade para aqueles ao seu redor. No entanto, por mais que busquemos bênçãos, também devemos pedir proteção. Cada dia traz seu próprio conjunto de desafios e perigos. Você não sabe quais provações ou tentações podem cruzar seu caminho. Há um mal em potencial lá fora, e às vezes parece que esse mal é projetado sob medida para nos derrubar ou nos tirar do caminho. Então, antes mesmo de começar seu dia, é essencial pedir: Senhor, proteja-me do mal deste dia. Essa oração simples é poderosa, porque reconhece que você nem sempre pode ver o que está à frente, mas Deus pode. É uma maneira de convidá-lo a ir à sua frente e protegê-lo do mal. Todos os dias há forças que podem tentar te machucar, mas quando você coloca Deus na frente, você está coberto pela proteção dele. Outra parte essencial de cada dia é fazer uma escolha deliberada de passar tempo com Deus. Uma coisa é acreditar em Deus, outra é escolher a comunhão com Ele todos os dias. Isso não é uma decisão casual, é um compromisso. Escolher andar com Deus diariamente significa que você busca ativamente a presença dEle, a orientação dEle e o amor dEle. Ao fazer isso, você aprende o que o agrada e começa a abandonar as coisas que estão enraizadas nas trevas, coisas que não te servem, que não honram a Deus e que não têm valor real. Andar com Deus não é apenas uma jornada temporária, é um caminho para a vida toda. Trata-se de formar um relacionamento duradouro com Ele, que cresce e se fortalece com o tempo. Agora, pare um momento e reflita sobre sua vida. Há algo a que você está tão comprometido que estaria disposto a dedicar sua vida inteira? Pense nos seus compromissos agora. O que está consumindo a maior parte do seu tempo e energia? Essas coisas realmente valem o seu compromisso? Estão alinhadas com o propósito de Deus para a sua vida? Veja, Deus não quer o segundo lugar na sua vida. Ele deseja ser sua principal prioridade, e Ele quer seu compromisso de coração. Pode haver coisas às quais você está dedicado que estão drenando seu tempo e energia, mas não estão alinhadas com o que Deus planejou para você. Se for esse o caso, é hora de reconsiderar onde estão suas prioridades. A mensagem de Deus para você é clara. Acima de tudo, você precisa estar com Ele. O mais importante é que você o conheça. Seu relacionamento com Deus deve ser o foco central da sua vida. Quando você acorda todos os dias, seu primeiro pensamento deve ser: Deus, não importa o que aconteça hoje, quero te conhecer um pouco mais. Essa mentalidade garante que você está constantemente crescendo no seu relacionamento com Deus. Cada dia é uma oportunidade de aprender a amá-lo melhor. Não importa quão bom seja seu dia, não importa quantos sucessos você experimente, a verdadeira medida de um dia bem-sucedido é se você se aproximou ou não de Deus. Se você fez isso, então esse dia foi um sucesso aos olhos de Deus.
Mas aqui está o outro lado. E se você acordar e passar pelo seu dia sem pensar em Deus? Digamos que você tenha um dia incrível. Você consegue aquele emprego importante, faz aquela venda significativa ou sai em um encontro fantástico. Você pode sentir que teve o melhor dia de todos, mas se esqueceu de Deus, se ele não fez parte do seu dia, então Deus vê esse dia como uma oportunidade desperdiçada. Você pode ter alcançado o sucesso mundano, mas espiritualmente, esse dia foi um fracasso. Deus quer fazer parte da sua vida cotidiana, não apenas quando você precisa de algo ou quando as coisas dão errado. Ele quer andar com você nos altos e baixos, e seu maior sucesso na vida virá de conhecê-lo e crescer no seu relacionamento com ele. Muitas vezes cometemos o erro de excluir Deus de certas áreas das nossas vidas. Pensamos, eu consigo lidar com isso, Deus. Não se preocupe, seja nos nossos relacionamentos, carreiras, sonhos ou rotinas diárias, às vezes agimos como se não precisássemos da orientação de Deus. Mas a realidade é que precisamos. Precisamos de Deus em todos os aspectos das nossas vidas. A pergunta que você precisa fazer a si mesmo é esta: você vai colocar sua fé na sua própria sabedoria, força e recursos? Ou você vai confiar em Deus? Você vai deixar Deus lutar suas batalhas? Ou está determinado a lidar com tudo sozinho? A verdade é que, quando escolhemos confiar em Deus, nós o convidamos a assumir o controle das nossas batalhas. Deus não é apenas um observador passivo na sua vida. Ele quer ir à sua frente e lutar por você. Ele quer estar com você no meio das suas lutas e te dar a força que você precisa para superar. Qualquer batalha que você esteja enfrentando agora, seja um desafio pessoal, um problema de relacionamento ou uma luta financeira, Deus está pronto para intervir. Mas você precisa buscá-lo. Você precisa clamar pelo poder dele, porque ele quer te dar isso. Uma das maiores ferramentas que temos é a oração. A oração não é apenas algo que fazemos por obrigação. É uma arma. É uma das ferramentas mais poderosas que temos na nossa fé. Infelizmente, muitos de nós tratamos a oração como último recurso em vez de nossa primeira linha de defesa. Quando enfrentamos desafios, nossa primeira reação deve ser clamar por Deus, confiar nele para orientação e força. Deus quer que você experimente a plenitude da presença dele na sua vida, não apenas em momentos de crise, mas em cada momento de cada dia. Deus promete que, quando o buscarmos, o encontraremos. Deus quer que você experimente isso. Não é algo que precisamos ganhar ou trabalhar para obter. É um presente. Você pode passar por águas profundas na sua vida, mas não vai se afogar. Você enfrentará tempestades, mas Deus te trará através delas. Quando você entrar em batalha, seja ela literal ou figurativa, você precisa saber que Deus está com você. Ele vai te proteger, e você não será destruído. Uma das verdades mais reconfortantes na Bíblia está em Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando você sabe que Deus está do seu lado, você pode enfrentar qualquer desafio com confiança. Jesus estende um convite a todos nós em Mateus 11:28-30. Ele diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, deixai-me ensinar-vos, pois sou humilde e manso de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Essa é uma promessa poderosa. Jesus está nos dizendo que, não importa o quão cansados ou sobrecarregados estejamos, podemos encontrar descanso nele. Ele quer nos ensinar como viver com paz e alegria, mesmo no meio das lutas da vida. Se você está em uma batalha há muito tempo, se sente como se estivesse vagando em um deserto sem fim à vista, lembre-se de que a presença de Deus está com você. Ele está lá para te proteger e te dar descanso. Você não precisa ter todas as respostas e não precisa entender tudo o que está acontecendo. Enquanto você tiver Deus ao seu lado, você tem tudo o que precisa. A presença dele é suficiente. Mas como garantimos que não perdemos as bênçãos de Deus enquanto o buscamos? Há um versículo bem conhecido que oferece uma orientação clara. Provérbios 3:5-6 diz: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, reconheça-o, e ele dirigirá seus caminhos.
esse versículo é mais profundo do que pode parecer à primeira vista. Ele nos diz para confiar em Deus com todo o nosso coração, não apenas nas áreas que são fáceis ou convenientes. Somos chamados a confiar nele em todos os aspectos das nossas vidas, desde as menores decisões até os maiores desafios. Quando o versículo diz para reconhecê-lo, não se trata apenas de dar a Deus um aceno passageiro. Trata-se de ter um relacionamento profundo e íntimo com ele. Trata-se de conhecê-lo tão bem que você se volta para ele em todas as situações, confiando que ele te guiará. Esse tipo de relacionamento requer uma conexão constante com Deus. Significa buscá-lo em tudo o que você faz, não apenas quando as coisas estão indo bem, mas também quando você está inseguro sobre o próximo passo. Na vida, haverá momentos em que você se sentirá confiante e momentos em que se sentirá perdido. Haverá momentos de vitória e momentos de derrota. Mas não importa onde você esteja na sua jornada, você precisa permanecer conectado a Deus. As vitórias de ontem não garantem o sucesso de hoje. Você precisa confiar em Deus todos os dias e em cada momento para te guiar e abençoar sua vida. Deus quer o melhor para você. Ele quer derramar suas bênçãos na sua vida. Ele quer te dar proteção, descanso, esperança e alegria. Mas para receber o melhor dele, você precisa estar totalmente comprometido com ele. 12 Crônicas 16:9 diz: Os olhos do Senhor percorrem toda a terra para fortalecer aqueles cujos corações estão totalmente comprometidos com ele. Deus está ativamente procurando pessoas que estejam dispostas a lhe dar seu compromisso total. Ele não está apenas esperando passivamente. Ele está buscando aqueles que estão prontos para receber o melhor dele. Deus está te buscando. Ele está procurando pessoas que estejam prontas para entregar suas vidas a ele. Pessoas que estejam dispostas a confiar nele completamente. Mas Deus não quer apenas que o busquemos. Ele também está nos buscando. Ele nos ama tanto que nos persegue ativamente, querendo nos dar o melhor dele. É importante lembrar que, embora tenhamos responsabilidades na vida, há coisas que estão fora do nosso controle. Você pode fazer o que está ao seu alcance sobre as coisas que estão ao seu alcance. Mas quando você chega ao ponto em que não pode fazer mais nada, é aí que você precisa lançar suas preocupações sobre Deus. Confie que Ele cuidará das coisas que você não pode lidar. E aqui está algo que muitos de nós esquecemos. Tudo bem aproveitar sua vida, mesmo quando você tem problemas. Às vezes pensamos que só podemos estar felizes quando tudo está perfeito. Mas isso não é verdade. Você pode ter alegria no meio dos desafios porque sabe que Deus está trabalhando nos seus problemas. Você não precisa ser aquele que faz as coisas acontecerem. Você pode confiar que Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. Não desperdice sua vida em tristeza, luto ou desânimo. Jesus pagou o preço para que você tenha uma vida abundante, cheia de alegria e paz. Se você passar seus dias focando no negativo, você está perdendo a vida que Deus planejou para você. Em vez disso, aprenda a focar nas coisas boas. Todo mundo tem algo na vida sobre o qual poderia escolher estar chateado. Mas você não precisa focar nessas coisas. O que você foca é o que você amplia na sua vida. Se você passar todo o seu tempo pensando nos seus problemas, eles parecerão maiores e mais esmagadores. Mas se você focar nas possibilidades e nas coisas boas que Deus está fazendo, você será cheio de esperança. Hebreus 12:2 nos diz para fixar nossos olhos em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ao olhar para ele, podemos aprender a celebrar o bem nas nossas vidas, mesmo quando coisas ruins acontecem. Não importa de onde você começou na vida, você pode ter um bom final. Não importa como as coisas começaram para você. O que importa é para onde você está indo. Você tem um bom futuro à sua frente se mantiver seus olhos em Jesus. Vamos mudar nosso foco. Em vez de nos determos no negativo, vamos celebrar as coisas boas que Deus está fazendo e as coisas ainda maiores que estão por vir. Em conclusão, comece cada dia buscando a Deus. Confie nele com cada parte da sua vida, até mesmo as partes que parecem pequenas ou insignificantes. Convide-o para suas experiências diárias e deixe-o te guiar. Confie que ele lutará suas batalhas e proverá para você.
E sempre lembre que o melhor de Deus ainda está por vir. A Bíblia, em Marcos 1:13-50, nos diz que de madrugada, enquanto ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar tranquilo orar. Isso pinta um quadro de como Jesus começava seu dia, não apressado, não consumido por todas as tarefas que o esperavam, mas em um lugar de quietude com Deus. Agora pense em como nós começamos nosso dia. Acordamos e imediatamente nossas mentes são inundadas com tudo o que precisamos fazer. Pensamos em nos vestir, tomar café da manhã e ir para o trabalho. Uma vez no trabalho, é uma conversa sem parar ou trabalhar no computador. E nossas mentes estão constantemente cheias de barulho. Depois do trabalho, voltamos para o carro, enfrentamos o trânsito e finalmente chegamos em casa. Tentamos relaxar, mas ainda há o jantar, as tarefas domésticas e tudo mais. Nossos dias são tão cheios que podemos preenchê-los completamente sem nem pensar em Deus. Então, onde está Deus em tudo isso? Onde está nosso tempo a sós com Ele? Precisamos repensar nossas prioridades. Nossa prioridade número 1 deve ser Deus. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas frequentemente fazemos o oposto. Corremos atrás das coisas e esquecemos do Rei e do seu reino. Queremos as bênçãos que Deus promete, mas nem sempre queremos fazer o que Ele pede para receber essas bênçãos. Deus disse ao povo de Israel: se vocês ouvirem a minha voz e seguirem os meus mandamentos, farei de vocês a cabeça e não a cauda. Em outras palavras, Ele estava dizendo a eles para fazerem dele a prioridade deles. Sejam consistentes, deem o seu melhor todos os dias, porque vocês não sabem quando podem não ter a chance de fazer isso novamente. É assim que os avanços acontecem. Quando você continua fazendo a coisa certa repetidamente, eventualmente, a montanha da impossibilidade começa a se mover. Oração e perseverança andam de mãos dadas. Se você quer ser uma pessoa de oração, precisa ser alguém que persevera. Jesus nos ensinou a orar pelas nossas necessidades diárias. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Deus promete nos dar tudo o que precisamos para a vida. Ele nos diz para não nos preocuparmos com comida, roupas ou abrigo, porque Ele sabe que precisamos dessas coisas. Se buscarmos primeiro o seu reino, Ele proverá para nós. Frequentemente, invertemos as coisas e dizemos: Deus, vou focar no teu reino quando tiver tudo o que preciso. Mas não é assim que funciona. Confie em Deus cada dia. Diga: Senhor, tu supriste minhas necessidades hoje, e confio que suprirás minhas necessidades amanhã. Então, deixe nas mãos dele e descanse. A Bíblia diz que o dia começa ao pôr do sol. Então, enquanto dormimos, Deus já está trabalhando. E quando acordamos, nos juntamos a Ele no trabalho que Ele já está fazendo. Quando você for dormir, diga: Senhor, confio em Ti para todas as coisas que precisarei amanhã. O tempo, a sabedoria, os recursos. Confie que Ele está trabalhando mesmo quando você está descansando. Uma vida de oração não é algo que fazemos apenas quando estamos em apuros. Deve fazer parte da nossa vida cotidiana. A oração nos conecta a Deus. Ela nos dá a alegria, a paz e o poder de que precisamos. E deve ser um hábito, não apenas algo que fazemos quando estamos desesperados, mas porque amamos a Deus e queremos falar com Ele. Ore sobre tudo. Não precisa ser formal. Apenas fale com Deus ao longo do seu dia. E não deixe a dúvida te impedir de orar. Às vezes pensamos: por que Deus me ouviria depois de tudo o que fiz de errado? De manhã, antes mesmo de sair da cama, peça a Deus para te encher com o Espírito dele. Uma boa vida de oração é essencial se você quer viver uma vida piedosa, porque ela te mantém conectado a Deus. Sem oração, é difícil viver a vida que Deus quer para você. Pense em como você está gastando seus dias. Eu costumava ir para a cama à noite me arrependendo de como passei meu dia. Mas não quero mais fazer isso, e não quero que você faça também. Devemos estar orgulhosos do que realizamos cada dia. Desperdiçar tempo é triste, mas desperdiçar uma vida inteira é ainda pior. Todos nós conhecemos pessoas que desperdiçaram suas vidas, mas não precisamos ser assim. A única maneira de evitar o arrependimento amanhã é fazer as escolhas certas hoje. Se Deus está falando com você sobre algo,
Não deixe para amanhã. O amanhã não é garantido. Jesus pode voltar hoje e não queremos ser pegos despreparados. É hora de se levantar e começar a usar o que Deus te deu. Cada dia que você passa sentindo pena de si mesmo é um dia desperdiçado. É improdutivo e te mantém preso no mesmo lugar. A vida não deve ser fácil o tempo todo, mas isso não significa que não podemos lidar com ela. Vamos parar de dizer que é muito difícil. Nada que Deus nos peça para fazer é muito difícil. É tolice pensar que podemos ignorar as instruções de Deus e ainda esperar que as coisas deem certo. Quantas coisas Deus colocou no seu coração que você ainda não seguiu? Você está vivendo com propósito? Está trabalhando para o propósito que Deus tem para a sua vida? Lembre-se, seu propósito pode mudar conforme você passa por diferentes temporadas da vida. Esteja presente na temporada em que você está e faça o que Deus está pedindo que você faça agora. Às vezes ficamos tão apegados aos nossos próprios planos que, quando Deus quer mudá-los, resistimos. Mas precisamos ser flexíveis e dispostos a seguir onde Ele nos leva. E não minimize a importância do que Deus está pedindo que você faça. Mesmo que pareça pequeno, é importante porque Ele está no comando. Não importa o que aconteça, confie que Deus está no controle. Provérbios 3, 5-6 diz: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, reconheça-o e Ele dirigirá seus caminhos. Confiar em Deus traz uma sensação de paz e intimidade. Se você quer saber se está confiando em Deus, pergunte a si mesmo sobre o que está preocupado. O que quer que esteja te preocupando é um sinal de que você não está confiando plenamente em Deus naquela área. Uma vida piedosa é construída sobre a confiança. Quando você foca em Deus, as preocupações começam a desaparecer e sua mente fica clara. Obedecer a Deus e deixar as consequências com Ele é a maneira sábia de viver. Mas frequentemente escolhemos o caminho do mundo em vez do caminho de Deus. Nunca experimentaremos a vida no seu melhor até que nos rendamos completamente a Cristo. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora, mas há sempre algo pelo qual ser grato. A gratidão protege seu coração e mente. Seja bom em ser grato. Seja grato pelas pessoas na sua vida, pelo seu lar, pelo seu emprego e pelas pequenas coisas que você frequentemente ignora. Quero que você pare de focar nos "e se" este ano. Em vez disso, foque na gratidão. Comece e termine cada dia dizendo: Obrigado, Deus. Agradeça a Ele por ouvir suas orações. Agradeça a Ele por prover para você. Agradeça a Ele por abrir um caminho mesmo quando você não pode ver. A gratidão é uma prática poderosa que mudará sua vida. Hoje vamos colocar Deus em primeiro lugar, confiar nele plenamente e ser gratos por tudo o que Ele está fazendo em nossas vidas. Hoje quero falar diretamente aos seus corações. Quero alcançar aquele lugar dentro de você que muitas vezes foi ferido pelas lutas da vida, onde a dúvida e o medo criaram raízes e onde a esperança parece uma luz que desvanece ao longe. Quero te dizer algo que pode transformar sua vida. Algo tão profundo, tão poderoso e tão transformador que pode te erguer das profundezas do desespero e te colocar em um caminho de fé inabalável. Você não está sozinho. Deus está lá por você. Veja, todos nós temos momentos em que nos sentimos completamente sozinhos. Faz parte da experiência humana. Todos estivemos naquele lugar escuro e frio, onde parece que ninguém entende pelo que estamos passando. Pode ser no meio da noite, quando o mundo está dormindo e seus pensamentos te mantêm acordado, revisitando cada preocupação, cada medo, cada incerteza repetidamente. Pode ser no meio de uma multidão, cercado por pessoas, mas se sentindo completamente invisível, como se ninguém te visse, ninguém te ouvisse, ninguém entendesse a profundidade da sua dor. A solidão é um sentimento que pode atingir qualquer um, em qualquer lugar, a qualquer momento. Não discrimina com base em idade, raça, gênero ou status social. Afeta jovens e velhos, ricos e pobres, bem-sucedidos e aqueles que lutam. Pode ser especialmente cruel em momentos em que deveríamos nos sentir mais conectados. Durante celebrações, reuniões familiares, feriados ou marcos significativos. E às vezes, ela se infiltra nos momentos comuns da vida,
durante nossas rotinas diárias, quando menos esperamos. Mas aqui está a verdade inabalável e firme que quero gravar no seu coração hoje. Você não está sozinho, não importa o quão profunda seja a sua solidão, não importa o quão silenciosos pareçam seus clamores, não importa o quão distante você pense que está de todos os outros, Deus está lá por você. Deixe-me te dizer algo, Deus te conhece, Deus te conhece. E não quero dizer apenas que Ele sabe seu nome ou o número de fios de cabelo na sua cabeça. Quero dizer que Ele conhece as partes mais profundas da sua alma. Ele conhece seus pensamentos mais íntimos, suas maiores alegrias, seus medos mais sombrios, suas lutas secretas e seus desejos não ditos. Ele conhece as partes de você que você mantém escondidas do mundo. As partes que você acha que ninguém poderia entender ou aceitar. Ele conhece seu coração e, apesar de saber tudo sobre você, Ele te ama completa, incondicional e eternamente. Salmo 139, versículo 1 a 4 diz: Tu me sondaste, Senhor, e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes meus pensamentos. Discernes meu sair e meu deitar. Estás familiarizado com todos os meus caminhos. Antes que uma palavra esteja na minha língua, tu, Senhor, já a conheces completamente. Pense nisso por um momento. Antes que uma palavra se forme na sua boca, Deus a conhece. Antes que um pensamento cruze sua mente, Deus o percebe. Ele está intimamente familiarizado com todos os seus caminhos. Você nunca está fora da vista dele, nunca fora da mente dele, nunca fora do coração dele. E porque ele te conhece tão bem, ele também te vê. Ele te vê quando você se sente invisível, não ouvido e esquecido. Ele te vê quando você está chorando na privacidade do seu quarto, quando seu coração está se partindo em silêncio e quando seu espírito está cansado das batalhas da vida. Ele vê cada lágrima que cai dos seus olhos e ele as considera preciosas. Salmos 56, 8 nos diz: Tu contas todas as minhas aflições. Coletaste todas as minhas lágrimas no teu odre. Registraste cada uma no teu livro. Deus não apenas vê suas lágrimas, Ele as valoriza, Ele as preza, Ele conhece a história por trás de cada uma. Quando Hagar, uma serva na Bíblia, foi expulsa para o deserto e se sentiu completamente abandonada, ela clamou em seu desespero. Mas Deus a viu. Ele a encontrou em seu lugar de solidão e proveu para ela. Ela nomeou aquele lugar de Ber-Lahai-Roi, que significa o poço do vivente que me vê. Ela percebeu que, mesmo no seu momento mais abandonado, Deus estava lá e ele a viu. Da mesma forma, Deus te vê. Mesmo quando você se sente perdido em um deserto de solidão, Deus está lá com você. Ele é o Deus que vê. Em nossas vidas, frequentemente enfrentamos situações que nos fazem sentir completamente sozinhos. Talvez você tenha perdido um ente querido e o luto é como uma sombra constante que te segue por aí. Talvez você esteja lutando contra uma doença que te deixou isolado e com medo. Talvez você esteja passando por uma separação ou divórcio e a solidão parece um abismo profundo e interminável. Talvez você tenha sido traído por alguém em quem confiava e agora se sente abandonado e desamparado. Ou talvez você esteja simplesmente se sentindo perdido, como se não pertencesse a lugar algum, como se não houvesse um lugar para você neste mundo. Em todos esses momentos é fácil sentir que estamos sozinhos, mas aqui está a bela verdade. Deus não é apenas uma divindade distante, sentada em um trono em algum lugar nos céus, observando-nos lutar. Ele é um Deus que se aproxima, um Deus que caminha conosco por cada vale, que está conosco em cada tempestade, que nos sustenta em cada provação. Ele é o companheiro que nunca sai, nunca abandona, nunca desampara. Em Isaías 41:10, Deus nos dá uma promessa. Não temas, pois estou contigo. Não te desesperes, pois sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te sustentarei com a minha destra fiel. Que promessa poderosa! Deus não diz que talvez esteja contigo ou que estará contigo se você for bom o suficiente. Não, Ele diz: estou contigo, ponto final. Ele está contigo na sua dor, na sua tristeza, na sua confusão e na sua solidão.
Ele está contigo em todas as circunstâncias, em todas as temporadas da sua vida. Mas sejamos honestos. Às vezes, no meio do nosso sofrimento, pode ser difícil sentir a presença de Deus. Quando a dor é tão profunda, quando a escuridão é tão densa, quando o silêncio é tão ensurdecedor, pode parecer que Deus está a milhões de quilômetros de distância. Pode parecer que Ele nos esqueceu, nos abandonou, nos deixou para nos virarmos sozinhos. Mas isso não é a verdade. A verdade é que Deus está bem ali, mesmo no meio da sua dor. A Bíblia nos diz que Deus está perto dos corações quebrantados e salva aqueles que estão esmagados em espírito. Salmos 34, 18. Ele não está distante da sua dor. Ele está bem ali no meio dela. Ele é o Deus que se aproxima dos corações quebrantados, que te segura em seus braços amorosos, que sussurra palavras de conforto e paz para sua alma cansada. Ele é o Deus que sabe o que significa sofrer, que entende sua dor, que sente sua dor e que caminha contigo através da sua dor. Frequentemente pensamos em Deus como um ser poderoso e majestoso que está muito afastado das nossas experiências humanas. Mas Deus não é apenas um Deus de poder. Ele é um Deus de empatia, um Deus de compaixão, um Deus que escolheu entrar no nosso sofrimento através de seu Filho, Jesus Cristo. Quando Jesus veio à Terra, ele não veio como um rei em um palácio, vivendo uma vida de luxo e facilidade. Ele veio como um servo humilde, nascido em uma manjedoura, vivendo uma vida de dificuldades, rejeição e dor. Ele foi um homem de dores, familiarizado com o sofrimento. Isaías 53:3. Ele sabe o que é se sentir sozinho. Ele sabe o que é ser traído, abandonado e rejeitado. Ele sabe o que é clamar em angústia e não receber resposta. Quando Jesus estava na cruz, ele exclamou: meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento, ele experimentou a forma suprema de solidão, a separação completa de Deus, para que você e eu nunca tivéssemos que passar por isso. Ele assumiu nossa solidão, nossa dor, nosso sofrimento, para que pudéssemos experimentar a plenitude da presença de Deus, a plenitude do seu amor, a plenitude do seu conforto. Agora você pode se perguntar por que Deus permite que passemos por essas temporadas de solidão, esses tempos de dificuldade e dor. Por que um Deus amoroso permitiria que caminhássemos por esses vales? É uma pergunta que muitos fizeram, e acredito que a resposta está no propósito de Deus para nossas vidas. Veja, Deus não permite dor sem propósito. Ele não permite sofrimento sem motivo. Ele é um Deus que faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem, até mesmo as coisas que nos machucam, até mesmo as coisas que nos quebram. Romanos 8:28 nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Note que dizem todas as coisas, não algumas coisas, não a maioria das coisas, mas todas as coisas. Isso inclui sua solidão, sua dor, sua mágoa, seu sofrimento. Deus está usando tudo isso para te moldar, te formar, te refinar, te preparar para o destino que Ele tem para você. No deserto da solidão, Deus nos ensina a confiar nele de maneiras que nunca poderíamos quando tudo está indo bem. Nesses momentos escuros e difíceis, aprendemos a nos apoiar nele, a confiar na força dele, a depender da graça dele. Aprendemos que ele é suficiente, que sua presença é suficiente, que seu amor é tudo o que precisamos. Aprendemos a andar pela fé, não pela vista, a confiar nas promessas dele mesmo quando não podemos ver o caminho. Quando os israelitas vagaram pelo deserto por 40 anos, não foi porque Deus os tinha abandonado. Não, ele estava com eles a cada passo do caminho. Ele os guiou com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Ele proveu o maná do céu para alimentá-los e água de uma rocha para saciar sua sede. Ele nunca os deixou, nunca os abandonou, nunca os desamparou. Ele estava ensinando-os a confiar nele, a depender dele, a contar com ele para tudo. Da mesma forma, sua dor não é em vão. Sua solidão não é sem propósito. Deus está usando isso para te aproximar dele, para aprofundar sua fé, para fortalecer seu caráter, para te preparar para as coisas maiores que ele tem reservadas para você. Você pode não ver isso agora,
Mas um dia você olhará para trás e verá que Deus esteve com você a cada passo do caminho, guiando você, sustentando você, carregando você através disso. Do 2 Coríntios 4,17 nos diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Seus problemas podem parecer pesados agora, mas são leves em comparação com a glória eterna que Deus está preparando para você. Sua dor pode parecer avassaladora agora, mas é momentânea à luz da alegria eterna que te espera. Sua solidão pode parecer um deserto vasto e interminável, mas não é nada comparada ao amor eterno e à presença de Deus que nunca te deixará, nunca te abandonará, nunca te desamparará. Então, o que fazemos enquanto isso? Como suportamos essas temporadas de solidão, esses tempos de dor e sofrimento? Abraçamos a promessa da presença de Deus. Nos apegamos à verdade de que Ele está conosco, que Ele é por nós, que Ele nos ama com um amor eterno. Jeremias 31,3 diz: com amor eterno te amei, com bondade infalível te atraí. O amor dele por você é eterno. Não desvanece, não diminui, não se cansa. O amor dele é constante, imutável, inabalável. Está lá para você sempre. Agora quero te encorajar a construir um relacionamento mais profundo com Deus. Veja, Deus não quer ser apenas uma divindade distante na sua vida. Ele quer ser seu amigo mais próximo, seu companheiro constante, seu pai amoroso. Ele quer que você venha a Ele com todas as suas preocupações, todos os seus medos, todas as suas dúvidas, todos os seus sonhos. Ele quer que você fale com Ele, ouça Ele, passe tempo com Ele, o conheça. Tiago 4,8 nos diz: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. É uma promessa. Se você der um passo em direção a Deus, Ele dará um passo em sua direção. Se você o buscar, você o encontrará. Se você abrir seu coração para Ele, Ele o encherá com seu amor, sua paz, sua alegria, sua presença. E à medida que você se aproxima de Deus, lembre-se de que Ele frequentemente nos alcança através dos outros. Não fomos feitos para caminhar nessa jornada sozinhos. Somos parte de uma família maior, uma comunidade de crentes que são chamados a se apoiar, a se encorajar, a se amar. Se você se sente sozinho hoje, alcance. Encontre uma comunidade, uma igreja, um grupo de pessoas que ficarão ao seu lado, que orarão com você, que te lembrarão do amor e da presença de Deus na sua vida. E se você conhece essa verdade, se sabe que não está sozinho, então seja a luz para outros que estão caminhando na escuridão. Seja a voz que fala esperança aos desesperados. Seja as mãos que alcançam os cansados. Seja o coração que ama os não amados. Há tantos ao nosso redor que estão se afogando na solidão, que se sentem abandonados, esquecidos e invisíveis. Seja o reflexo do amor de Deus para eles. Deixe-os saber que eles também não estão sozinhos. Então, ao encerrar hoje, eu te exorto a acreditar. Acredite que você não está sozinho. Acredite que Deus está com você. Acredite que Ele te ama, se importa com você e está fazendo todas as coisas cooperarem para o seu bem. Quando as ondas da vida ameaçarem te sobrecarregar, lembre-se de que Ele é aquele que acalma a tempestade. Quando a escuridão se fechar, lembre-se de que Ele é a luz do mundo. Quando você se sentir fraco, lembre-se de que a força dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Erga seus olhos. Olhe além das suas circunstâncias. Veja aquele que está com você, que caminha ao seu lado, que te carrega quando você não pode andar. Você não está sozinho. Nunca esteve, nunca estará. Pois o Senhor, seu Deus, está com você onde quer que você vá. Qual é a montanha na sua vida? Pare um momento e pense sobre isso. Qual é aquele obstáculo imponente que está tão teimosamente no seu caminho, bloqueando seu progresso, pesando sobre seu espírito e parecendo impossível de mover? É um desafio que tem pairado sobre você por tanto tempo que você começou a acreditar que é permanente? É um problema tão avassalador, tão assustador, que desgastou sua determinação e drenou sua esperança? Talvez seja uma luta pessoal que você enfrentou repetidamente,
uma doença que te atormenta, ou a um ente querido, ou um fardo financeiro que parece estar te enterrando. Talvez seja um relacionamento rompido, um sonho que parece estar para sempre fora de alcance, ou um medo que te agarra e não te deixa ir. Talvez seja um hábito ou vício que você não consegue romper, ou um pecado que te mantém acorrentado. Mas deixe-me te fazer uma pergunta diferente. É grande demais para Deus? Deus está no negócio de mover montanhas. Ele é especialista no impossível. Ele transforma obstáculos em degraus e usa o que foi feito para te prejudicar, para te impulsionar ao seu propósito. Ele é um Deus de milagres, um Deus que faz um caminho onde parece não haver caminho. Ele pode pegar seu maior problema e transformá-lo no seu maior testemunho. Mas há uma condição. Ele requer algo de você. Ele requer sua fé. Pense nisso por um momento. Jesus não estava falando de uma fé grandiosa e impressionante que faz as pessoas se maravilharem. Não. Ele estava falando de uma fé tão pequena que poderia ser confundida com um grão de poeira, a menor semente no jardim. No entanto, mesmo uma pequena semente de fé em um Deus todo-poderoso é mais do que suficiente para fazer o inimaginável. Você já moveu uma montanha? Você já experimentou Deus fazendo algo milagroso na sua vida? Reflita por um momento. Qual é a montanha que você está enfrentando atualmente e que você desesperadamente precisa que Deus mova? Muitas vezes acreditamos em Deus, mas não praticamos a fé que move montanhas. Dizemos que confiamos nele, mas não agimos conforme suas promessas. Nos contemos porque pensamos que nossa fé é pequena demais ou que nossos problemas são grandes demais. Olhamos para nossas circunstâncias e pensamos, isso nunca vai mudar. Focamos na enormidade dos nossos problemas em vez da grandeza do nosso Deus. Mas aqui está a boa notícia. A capacidade de Deus de mover montanhas não depende do tamanho da sua fé. Depende do tamanho do poder dele. Mesmo uma pequena quantidade de fé, quando colocada em um Deus poderoso, pode realizar o impossível. Veja uma das maiores promessas das Escrituras, encontrada em Marcos 11:20 e 2-24. Jesus disse, tenham fé em Deus, isso é crucial. Nossa fé não deve estar em nós mesmos, em nossa força ou em nossas habilidades, mas unicamente em Deus. Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será. Jesus não estava falando de literalmente mover montanhas físicas. Ele estava usando uma figura de linguagem para representar os desafios aparentemente impossíveis em nossas vidas. Até hoje usamos uma linguagem semelhante. Falamos de uma montanha de preocupação, uma montanha de dívidas ou uma montanha de medo. E Deus diz, eu sou o Deus que move montanhas. Deus está te chamando para ser um movedor de montanhas. Ele quer que você viva com uma fé audaciosa e ousada, que fala às montanhas e as vê se moverem. Como você desenvolve tal fé? Começa com as palavras que você fala, porque a fé que move montanhas fala. Ela declara as promessas de Deus sobre sua vida e se recusa a ser silenciada pela dúvida, pelo medo ou pela negatividade. A fé que move montanhas também ora. Consistentemente, apaixonadamente e persistentemente. A oração é a chave que abre a porta para o poder de Deus. Mas de onde vem o combustível para esse tipo de fé? De onde vem a coragem para acreditar no impossível? Vem de passar tempo com Deus. Quanto mais tempo você passa na presença dele, mais sua fé cresce. Suas palavras se tornam mais cheias de fé, suas orações mais potentes e suas ações mais ousadas. Jesus enfatizou esse princípio repetidamente. Peça, busque, bata. Em Mateus 7:7-8, ele declara, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate, a porta será aberta. Essas não são ações de uma única vez, mas esforços contínuos e persistentes. Continue pedindo, continue buscando, continue batendo, porque Deus honra a persistência. Considere a parábola da viúva persistente, em Lucas 18:1-8. Jesus contou essa parábola aos seus discípulos para mostrar que eles deveriam sempre orar e não desistir.
A viúva continuava indo a um juiz que não temia a Deus, nem se importava com o que as pessoas pensavam. Ela exigia justiça contra seu adversário. Por um tempo, o juiz recusou. Mas, finalmente, ele disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com o que as pessoas pensam, ainda assim, porque essa viúva continua me incomodando, farei com que ela receba justiça, para que ela não venha eventualmente me atacar. E o Senhor disse: escutem o que o juiz injusto diz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Ele os fará esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e rapidamente. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? A persistência da viúva valeu a pena. Sua busca incansável por justiça trouxe um resultado favorável, mesmo de um juiz injusto. Quanto mais, então, nossas orações persistentes moverão o coração do nosso Deus amoroso, justo e fiel. Deus se deleita na sua persistência. Ele se deleita no seu pedir. Ele quer que você peça, busque e bata continuamente. Ele quer que você venha a Ele ousadamente e peça pelo impossível, sabendo que Ele é capaz e está disposto a fazer muito mais do que podemos pedir ou imaginar. Jesus afirma: tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se vocês me pedirem qualquer coisa em meu nome, eu o farei. Note a conexão entre seu pedir e a glória de Deus. Quando você traz suas necessidades a Ele, você declara que Ele sozinho é a fonte, o provedor, aquele que pode fazer todas as coisas. Quando Deus responde suas orações, duas coisas acontecem. Deus é glorificado e você é cheio de alegria. Quando você experimenta a provisão, a proteção e o poder de Deus em resposta às suas orações, isso enche seu coração com uma alegria que não pode ser tirada. Isso aprofunda sua fé, fortalece seu espírito e faz você se alegrar na bondade de Deus. Você se torna um testemunho vivo da grandeza dele. E o mundo ao seu redor vê a evidência do poder dele trabalhando na sua vida. Se você quer mover montanhas, Jesus disse que você deve orar. E ele não estava falando de uma oração casual e ocasional. Ele quis dizer uma oração fervorosa, consistente e incansável. Ele deixou claro que algumas coisas não acontecem porque nunca pedimos. Tiago 4, 2-3 nos diz: vocês não têm porque não pedem a Deus. Quando pedem, não recebem, porque pedem com motivos errados, para gastarem em seus prazeres. Deus está pronto para responder suas orações, mas você deve pedir. E quando pedir, peça com os motivos certos, buscando a glória de Deus e a vontade dele acima de tudo. Você não pode esperar até o dia em que precisar de um milagre para começar a orar. Sua vida deve ser um estilo de vida de oração. Antes de mover montanhas, você precisa ter uma montanha de oração. Suas orações devem ser tão consistentes que sejam como um rio fluindo da sua alma ao trono de Deus, carregando suas necessidades, seus desejos, seus louvores e suas petições. O inimigo sabe o poder da oração, e é por isso que ele fará tudo o que puder para te impedir de orar. Ele tentará te distrair, te desanimar e te convencer de que suas orações são em vão, mas não se deixe enganar. A oração é a força mais poderosa do universo. Ela move o braço do Todo-Poderoso, o Deus com quem nada é impossível. Jesus disse: peçam. O que você está pedindo? Você está pedindo coisas que só Deus pode fazer? Você está orando orações ousadas, acreditando no impossível? Não jogue pelo seguro, dê um passo em fé. Lembre-se, você não tem porque não pede. Deus quer que você peça coisas que parecem fora de alcance, coisas que parecem impossíveis. Por quê? Porque quando elas se realizarem, todos saberão que foi apenas pelo poder dele. Deus ama mostrar-se forte em favor daqueles que confiam nele. Considere a história de Josué no Antigo Testamento. Josué estava liderando os israelitas em uma batalha contra os amorreus. A batalha era feroz e o dia estava passando. Josué precisava de mais tempo para garantir a vitória, então ele fez algo ousado. Ele orou para que o sol parasse. Sol, pare sobre Gibeão, e você, lua, sobre o vale de Ajalon. A oração de Josué foi audaciosa e aparentemente impossível, mas Deus a respondeu.
Ele fez o sol parar. Por quê? Porque Josué pediu. Ele ousou acreditar que Deus poderia fazer o impossível, e Deus honrou sua fé. Vamos falar sobre as tempestades da vida. Todos nós as enfrentamos. Alguns de vocês estão passando por tempestades agora. Tempestades na sua saúde, nas suas finanças, na sua família, nos seus relacionamentos. As tempestades vêm sem serem convidadas, inesperadas e, muitas vezes, nos piores momentos possíveis. Elas abalam nossa fé, testam nossa determinação e desafiam nossa confiança em Deus. Mas aqui está a verdade. Toda tempestade tem um propósito. Deus permite tempestades na sua vida não para te destruir, mas para te desenvolver, para construir sua força, seu caráter, sua fé e sua dependência nele. As tempestades são ferramentas de Deus para o crescimento. Elas te refinam, te purificam e te fortalecem. Elas arrancam o que é desnecessário, o que está impedindo seu progresso e o que está te segurando. Elas te forçam a confrontar o que você acredita, a examinar sua fundação e a decidir se você permanecerá firme ou desmoronará. Toda tempestade é uma oportunidade para transformação. É um convite para crescer mais profundamente na sua fé, mais forte no seu caráter e mais comprometido com o propósito de Deus para a sua vida. Deus nunca desperdiça uma tempestade. Ele usa cada provação, cada desafio, cada dificuldade para te moldar na pessoa que Ele criou para você ser. Pense na história de José na Bíblia. José enfrentou muitas tempestades em sua vida, traído por seus irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado e preso. Mas cada tempestade foi um degrau para seu destino. Deus usou essas tempestades para prepará-lo, moldá-lo e posicioná-lo para a grandeza. A história de José é um lembrete poderoso de que Deus é soberano e Ele está no controle. Não importa o que você enfrente, Deus pode usar isso para o seu bem e para a glória dele. A vida é cheia de temporadas. Enquanto a terra permanecer, haverá tempo de semear e tempo de colher, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. As temporadas mudam, mas elas são sempre temporárias. Qualquer que seja a temporada em que você está agora, saiba que ela não durará para sempre. As temporadas dão esperança porque são lembretes de que a mudança é inevitável. Eclesiastes 3, 1-8 nos diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de se abster de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. As temporadas dão esperança porque nos lembram que nada é permanente. Se você está em uma temporada difícil, saiba que ela não durará para sempre. Se você está em uma temporada de dor, saiba que a alegria vem pela manhã. Se você está em uma temporada de espera, saiba que o tempo de Deus é perfeito. A chave para a vida é superar as temporadas difíceis. Não tome decisões permanentes baseadas em circunstâncias temporárias. Confie em Deus na tempestade, sabendo que Ele está no controle e que Ele te trará através dela. As tempestades são inevitáveis, mas a palavra de Deus é uma âncora inamovível. Não importa quão feroz seja a tempestade, a palavra de Deus te manterá firme. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe exatamente onde você está na tempestade. Ele está com você na tempestade e Ele tem o poder de te trazer através dela. Construa sua vida na verdade imutável da palavra de Deus. Quando a tempestade chegar, sua fundação determinará se você ficará de pé ou cairá. Uma casa construída sobre a rocha resistirá à tempestade, enquanto uma casa construída sobre a areia desmoronará. Em Mateus 7:24-27, Jesus diz: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica
é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela caiu com grande estrondo. As tempestades revelam no que você realmente está construído. Você está ancorado na palavra de Deus ou está à deriva com os ventos e as ondas? Confie no Senhor, sabendo que Ele é sua rocha e sua fortaleza. Lembre-se, Deus tem um propósito para cada teste pelo qual você passa. Ele usa as provações para crescer seu caráter, fortalecer sua fé e te preparar para coisas maiores. Deus não está preocupado com seu conforto. Ele está preocupado com seu caráter. Ele quer te amadurecer, te moldar e te fazer mais parecido com Jesus. Tiago 1:2-4 nos diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Todo problema tem um propósito. Ele é projetado para te ajudar a crescer, testar sua fé e aprofundar sua confiança em Deus. Não resista aos testes. Abrace-os, sabendo que eles estão te moldando na pessoa que Deus criou para você ser. Fé é confiar no tempo de Deus sem saber quando, esperar um milagre sem saber como,